Olá a todos, vamos ter mais uma destas sessões sobre conhecer e saber estar com Jesus. Desta vez o tema chama-se Conhecer Jesus por connaturalidade. E eu diria que este é a sessão talvez mais difícil para mim, porque é excessivamente ampla e tenho que tentar resumir para não ultrapassar o tempo desejável destas sessões. E, como o tema não é óbvio, o que é que significa conhecer Jesus por connaturalidade, eu adianto aquilo que vou dizer e depois vou explicando ou glosando alguma destas afirmações. Evidentemente, como já penso que toda a gente terá percebido, conhecer Jesus por connaturalidade pressupõe o querer levar à prática os seus ensinamentos. O conhecimento de Cristo não é feito, digamos, num laboratório, numa biblioteca. Os estudos sobre Nosso Senhor são necessários, fazem-nos bem, mas se não passassem para a nossa vida, criariam um problema de que, de facto, era como se não conhecêssemos, na prática era como se não conhecêssemos Nosso Senhor. É evidente que a primeira coisa que nos vem à cabeça do conhecimento de Cristo por connaturalidade é a necessidade de incorporar à nossa vida os seus ensinamentos. Todos nos lembramos do exemplo que o Nosso Senhor dá sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Quem ouve as suas palavras e não as leva à prática é como uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia. Constrói, alguma coisa faz, mas aquilo vem abaixo, não se sustém, Portanto, a primeira coisa é levar à prática os ensinamentos de Jesus, querer viver de acordo com ele. Mas este conhecimento por connaturalidade leva também a saber detectar, de alguma maneira, o que pode não ser cristão. Isto é, com uma espécie de reflexo que nos diz: Jesus não faria isto, Jesus não pensaria isto, Jesus não atuaria assim. Há uma espécie de instinto, podemos dizer católico ou cristão, que nos leva a reconhecer o que não se compatibiliza muito com os ensinamentos e a vida de Jesus. E há uma terceira etapa, que é a consciência de que o amor a Nosso Senhor, o querer segui-lo com a nossa vida, leva também ou abre portas para o conhecimento de Jesus, um melhor conhecimento de Jesus. Quanto mais o amarmos, é verdade que quanto melhor o conhecermos, mais o podemos amar, mas a verdade é que também quanto mais o amamos, mais o conhecemos. O amor abre portas também ao conhecimento. Basta pensar, por exemplo, numa mãe ou num pai que ama os seus filhos e acaba por conhecê-los muito melhor, até acaba por adivinhar: o meu filho ou a minha filha vai reagir assim, né, perante esta circunstância, vai reagir assim porque os conhece, porque está bem, por uma grande familiaridade com eles, mas o amor abre portas ao conhecimento. Digo isto porque se o nosso conhecimento de Jesus fosse meramente teórico, ficaria muito empobrecido. Eu diria, também para reforçar tudo isso que acabei de referir, que há duas ou três expressões de São Paulo que ilustram um pouco para onde é que podemos ir, para onde é que podemos caminhar. Por exemplo, quando São Paulo diz aos Filipenses: tendo entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Tendo os mesmos sentimentos. Portanto, não é simplesmente uma coisa externa, não é? Nós temos que sentir como Jesus. Por exemplo, né, uma coisa típica... eu lembro-me há muitos anos, que talvez possa ilustrar esta ideia. Há muitos anos estava a ver um telejornal com uma pessoa que neste momento está beatificada, era o Beato Álvaro Portillo, né? Estávamos 4 ou 5 pessoas e apareceu na televisão alguém acusado de um roubo ou de uma fraude. Coisa que não é assim tão invulgar, mais ainda no país em que estávamos. E lembro-me que, assim como em voz baixa, o futuro beato, né, comentou: que pena, que vergonha, né? No sentido,
Muito bem, se calhar era uma coisa habitual, ou excessivamente habitual, ou infelizmente habitual, mas aquilo não deixa de ser uma ofensa a Deus, né? Algo que Deus não gosta, né? E o coração de Cristo, ter os mesmos sentimentos do coração de Jesus, leva-nos a reagir não de acordo com os padrões culturais, em que mais ou menos a pessoa pode ter uma certa indiferença para essa avalanche de más notícias, mas pensar sempre no coração de Deus, não é? Deus não quereria isto, Deus quereria outra coisa para estas pessoas, não queria que tivessem feito isto. E isso leva a desagravar, portanto, a tentar rezar pelas pessoas, a pedir que tenham luzes para se corrigir, mas não há um sentimento de indiferença, e menos ainda uma coisa de não achar que há importância nenhuma, é mais faz parte da nossa vida do dia-a-dia. Portanto, ter entre nós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Na carta, esta era uma citação de Filipenses 2:5. Ainda mais incisivas são as palavras de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando São Paulo diz, de facto, quem conheceu o pensamento do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nós temos o pensamento de Cristo. Isto sim que é ainda mais, ou então tão denso como a primeira afirmação. Nós temos o pensamento de Cristo, né? Nós pensamos ou queremos pensar como o Senhor, daquilo que é mais, que brota mais de dentro de nós, identificamos ou queremos identificar-nos com Jesus. Claro que é difícil poder afirmar algo disto, que São Paulo dizia com toda a sinceridade, mas temos que aproximar-nos. Aliás, o conhecimento doutrinal, se queremos dizer isto de alguma maneira, o conhecimento da doutrina da Igreja, vai ao encontro deste desejo de ter o pensamento de Cristo. Quando Jesus diz aos apóstolos, na última ceia, a vós já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não nos esqueçamos que essa transmissão de conhecimentos de Jesus para os apóstolos, essa revelação daquilo que Jesus tem dentro, é um grande sinal de amizade. Quando nós recitamos o credo, por exemplo, aos domingos, que é o resumo de toda a doutrina cristã, podemos pensar que são como esses segredos que Jesus nos revelou. E são uma manifestação da sua amizade por nós. Por isso, aqueles que acreditamos sinceramente no que estamos a dizer, poderíamos dizer com sinceridade, nós temos o pensamento de Cristo, pensamos a partir de Cristo, ou queremos pensar a partir de Cristo. Claro, depois há muitas deficiências e também pensamos através de outros valores que não são exatamente estes, mas vale a pena, desde o mais íntimo do nosso ser, essa identificação com Jesus. São Paulo dirá ainda aos Gálatas, não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Tem mais um reforço, né? As nossas reações têm que ser as reações de Jesus. Por exemplo, um campo onde isto se nota especialmente é na vontade de perdoar. Sempre há razões para não perdoar, sobretudo quando dizemos que a pessoa fez-me mesmo mal, de facto aquilo foi mesmo, prejudicou-me, sinceramente. Claro, estamos a pressupor que a pessoa fez mal, porque se fôssemos nós que avaliássemos mal o comportamento dos outros, simplesmente tínhamos que reconhecer, não tínhamos que perdoar coisíssima nenhuma. Estamos a pressupor que nos fizeram mal. E o que Deus nos pede é que saibamos perdoar. Portanto, esse instinto, essa vontade de querer perdoar, faz-nos, aproxima-nos, né, com uma maior verdade daquilo que São Paulo diz aos Gálatas: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se temos essa vontade de perdoar, pelo menos nessa reação concreta, poderíamos dizer algo parecido: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, tudo isto é importante, não é muito, é decisivo para que o conhecimento de Nosso Senhor e a nossa amizade com Ele e a nossa aproximação a Jesus não seja meramente teórica. Portanto, com frequência temos que conferir, né,
as nossas reações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e perguntar-nos, isto parece-se a Jesus? Isso tem a ver com o que Jesus fez, com o que Jesus disse? Lembro-me, antes de passar assim umas coisas mais práticas, também queria reler aqui umas palavras do Papa Bento XVI, da encíclica Deus Caritas Est, que tem a ver com a terceira afirmação que fiz ao princípio, que quanto maior é o amor, mais fácil é conhecer Jesus. Querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa é, segundo os antigos, o autêntico conteúdo do amor. Um tornar-se semelhante ao outro que leva à união do querer e do pensar. A história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no facto de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento, e assim o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha, que me impõe de fora os mandamentos, mas é a minha própria vontade baseada na experiência de que realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo de quanto o seja eu próprio. Claro, são palavras um bocadinho densas, eu acho que se quiserem ler da encíclica Deus Caritas Est, número 17, pensá-la um bocadinho mais devagar, acho que pode ser mais proveitoso. Mas querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa é o autêntico conteúdo do amor. E se nós temos essa relação com Jesus, acabamos por até descobrir em nós próprios, na nossa reação, características de Jesus em nós, aquilo que falava antes, não é? A pessoa que sabe perdoar, ou que sabe que tem que perdoar, mesmo que às vezes possa haver uma reação interior de resistência, não é? O nosso sentimento não acompanha aquilo que nós quereríamos, mas essa vontade em querer perdoar permite reconhecer em nós mais facilmente a marca de Jesus em nós. Eu penso-me também, lembro-me de um comentário lindíssimo da Via Sacra, ainda do cardeal Ratzinger, da Via Sacra que foi lida no Coliseu em 2005, foi a última Via Sacra do Papa João Paulo II, aquela que ele está no seu quarto, enfim, a ver a Via Sacra na televisão, umas imagens muito fortes. E a propósito da sexta estação da Verónica, que limpa o rosto de Jesus, escreveu assim o então cardeal Ratzinger: ao princípio, Verónica via apenas um rosto maltratado e marcado pela dor, mas o ato de amor imprime no seu coração a verdadeira imagem de Jesus. Isto é, quando a pessoa procura identificar-se com o Nosso Senhor, neste caso, fazer um ato de bondade, né? A imagem de Cristo fica em nós. Portanto, em certo sentido, acabamos por poder reconhecê-lo nas nossas próprias reações, quando elas realmente vêm de Jesus. Esta, entre outras consequências que tem este conhecimento por connaturalidade, está uma série de reações que, já digo, encontramos em nós e que se assemelham às de Cristo. Por exemplo, o zelo, antes falávamos do perdão, o zelo pelas almas, não é? A preocupação pela salvação das almas, para que as almas conheçam a Deus. E o sofrimento, aquilo que diz São Paulo quando estava em Atenas e que estava nervoso ao ver uma série de pagãos à sua volta e sem poder fazer nada, porque estava ali à espera, né, de que as coisas se resolvessem, e acaba por ir para o Areópago de Atenas e fazer um discurso memorável, que está no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Pois, essa reação que não obedece a nenhuma espécie de manual de instruções, agora tens de fazer isso, agora tens de fazer aquilo, mas eu quero que estas pessoas possam conhecer Jesus. Isso é um dos sinais de que Cristo vive em nós. Como também o contrário, pelo negativo, acontece. Uma pessoa que não se preocupa em que os outros possam conhecer Nosso Senhor, significa que não tem um conhecimento vivo de Jesus. Eu dizia que às vezes na nossa oração há um caminho para a nossa oração pessoal, um pequeno exercício que leva, enfim, muitas vezes perguntamos o que é que em mim não se parece com Jesus e o que é que nos pode ajudar a vencer essa distância. Este é o caminho propriamente do exame de consciência, não é? A pessoa à noite, ou antes da confissão, pergunta-se: Senhor, o que é que eu fiz
que me afastou de ti ou que não tem nada a ver contigo, não é? E a nossa contrição, pois, leva-nos a tentar recuperar o caminho. Mas também ajuda a fazer o exame ao contrário e perguntar-se o que é em mim ou no meu modo de pensar ou de reagir mais profundo se parece com o Senhor. Em que é que eu me pareço com o nosso Senhor? Não ter medo de fazer esta pergunta e de dar a resposta, porque talvez, assim, se a pessoa é muito humilde, dirá, nada em mim se parece a Jesus. Bem, e até certo ponto, alguma razão temos, porque o nosso Senhor é sempre muito melhor do que nós. Mas temos que aceitar que a graça de Deus já atua em nós, já temos boa vontade, e em alguma coisa podemos pensar, bem, nesta reação, pode ser uma coisa pontual, mas nesta reação eu até acho que me parecia com Jesus. Jesus teria talvez ido por aqui, pelo caminho que eu segui. Não se trata de depois deitar um foguete ou ficar a aplaudir-nos a nós próprios. Trata-se de, já que isto aconteceu, vamos cultivar isto, né? Já que há uma boa planta aqui, vamos protegê-la, né? E deixar que Cristo vive em mim mais vezes. Claro, a pergunta mais comum era, nesta situação, Senhor, como é que tu caminharias, não é? Como é que olharias para estas pessoas? Eu entro no metro, se fosse Jesus entrar no metro, como é que Jesus olharia para estas pessoas, não é? Com que interesse, com que vontade de rezar por elas, como é que ajudaria esta pessoa, com que gestos? Nós faz-nos bem fazer estas perguntas e às vezes até lamentamos não as fazer mais vezes, né? Que talvez esta sessão possa ajudar-nos a fazer mais vezes a pergunta de como é que eu posso aproximar-me mais do comportamento de Jesus, deixar que Jesus viva realmente em mim. Como é que eu posso acertar o meu coração, a minha vontade, o meu pensamento com o do Senhor? E como é que eu posso conseguir? Como é que eu posso deixar que a influência de Jesus em nós oriente o nosso modo de trabalhar, de descansar, ou também de olhar para uma planta ou para um animal, não é? Temos o olhar de Jesus, o comentário de Jesus aos lírios do campo ou aos passarinhos, que nos fazem suspeitar de que se calhar o nosso olhar, mesmo para realidades tão simples e naturais, deveriam ser assim um pouco mais profundas. Eu queria acabar com lendo duas coisas. Dois textos, um texto do Papa Francisco, da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, números 19 e 20, que tem a ver, como sabem, com o chamamento universal à santidade, e diz assim o Papa, escreve assim o Papa Francisco: cada santo é uma missão, é um projeto do Pai, que visa refletir e encarnar, num momento determinado da história, um aspecto do Evangelho. Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir dele. No fundo, a santidade é viver em união com Ele, os mistérios da sua vida. Consiste em associar-se de uma maneira única e pessoal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar continuamente com Ele. Mas pode também envolver a reprodução na própria existência de diferentes aspectos da vida terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a proximidade aos últimos, a pobreza e outras manifestações da sua doação de amor. A contemplação destes mistérios, como propunha Santo Inácio de Loyola, leva-nos a encarná-los nas nossas opções e atitudes. E esta é uma pista muito interessante, não é? Agora temos, enfim, não sei quando é que este programa irá para o ar, mas neste momento que estamos a gravá-lo no momento da oitava Pascal. Claro, é uma etapa importante, importantíssima da vida de Cristo, e temos que perguntar-nos como é que a ressurreição de Jesus influi na minha vida, no otimismo, na alegria, na certeza de que o Senhor vence sempre, como é que isso se reflete na minha vida. Como também os outros aspectos da vida de Jesus, quando comemoramos ou celebramos o mistério da sua vida, também estamos a recordar tudo o que Jesus fez e como nasceu e como viveu, mas como é que isso passa para a minha vida? Há alguma coisa na minha vida que se assemelhe a este mistério, ou do nascimento, da vida oculta, da ajuda aos pobres e necessitados? O que é que em mim se parece a Nosso Senhor, ou como é que eu quero que isto a minha vida se pareça à de Jesus? Assim, como sugestão prática deste capítulo, eu proponho que peçamos a Jesus a graça de nos ir transformando nele, porque, evidentemente, a transformação em Cristo não é uma questão de habilidade estoica ou meramente pessoal. Dizia o
um grande pensador, o von Hildebrand, que a nossa transformação em Cristo, aliás, tem um livro que se chama assim, a nossa transformação em Cristo, é sobretudo uma graça do próprio Cristo. Quem nos muda é Jesus, quem nos crucifica é Jesus, e também, se quisermos, o Espírito Santo, que nos transforma em Jesus. Dizia que, como sugestão prática, proponho que pedir a Jesus as graças de nos ir transformando nele e de fugir ao perigo de saber as coisas sem as viver, tal construir sobre a areia, sem querer incorporar os mistérios de Cristo à nossa vida. E terminaria lendo uma oração lindíssima do cardeal Newman, que Santa Teresa de Calcutá gostava muito, e que é como que um pedido. A oração é extensa, mas permitam-me que leia até ao fim, mas é um pedido dirigido a Jesus para que a nossa vida seja um reflexo da dele. Chama-se Querido Jesus. Querido Jesus, ajudai-me a espalhar a vossa fragrância onde quer que eu vá. Inundai a minha alma com o vosso espírito e com a vossa vida. Penetrai e possuí todo o meu ser, tão completamente que toda a minha alma seja uma irradiação de vós. Brilhai através do meu ser e mostrai-vos de tal forma em mim que cada alma que eu encontre possa sentir a vossa presença. Que elas ergam o olhar e não me vejam, mas apenas a vós, Senhor. Ficai comigo para que eu comece a brilhar como vós e brilhe de tal forma que seja a luz dos outros. A luz, ó Senhor, virá toda de vós, nenhuma será minha. Sereis vós a brilhar diante dos outros através de mim. Permiti, pois, que vos louve da forma que vós mais amais, brilhando sobre aqueles que vos rodeiam. Deixai que vos pregue sem pregar, não por palavras, mas pelo meu exemplo, pela força do entendimento, pela influência simpática daquilo que faço, como prova do amor que o meu coração sente por vós.